Para que serve o erro? Não é para dizer eu não errei, é para reconhecer, eu falhei, eu fui insuficiente, e eu vou corrigir o erro. Esse também é do Cortella. O professor Cortella fala sempre isso. Não é errando que se aprende, porque a gente é tonto, né? A gente ouviu uma frase e fica repetindo e acaba acreditando na mentira, né? A frase mentirosa é essa: errando que se aprende. Errando ninguém aprende nada. Você, quando corrige o erro, aprende. Então, precisa perceber o erro para corrigir e não repetir. Uma das coisas que a minha tradição espiritual fala é que o universo é feito de causas, condições e efeitos. Nós criamos causas e condições com os nossos gestos, palavras e pensamentos. Nós estamos todos aqui nesse Congresso Internacional de Felicidade, criando causas e condições benéficas. Esse é o nosso compromisso aqui. Ele convidou pessoas que podem nos inspirar, e inspiram a todos nós, a elevar o nosso nível de consciência, encontrar um plano de plenitude, de fazer o bem, como diz a ética, e o bem a todos os seres. Não é o bem à minha família, aos meus amigos, pessoas do meu partido, do meu time ou do meu bairro. Tem que ser para todos nós, porque a nossa felicidade só vai ser plena se toda a humanidade houver despertado, se toda a humanidade tiver alimentos, saúde, boa disposição, amorosidade, acolhida, inclusão. E não dizer, este serve, aquele não serve. Este aqui eu quero que desapareça, eu quero exterminar. Não ter a noção de extermínio é chamado não matar. Matar não é você matar apenas uma formiga, uma pessoa, né? É ter a intenção de não exterminar. E é difícil isso, né? Quando a gente, hoje estávamos falando, ontem, estava numa mesa conversando sobre cobras, serpentes, né? Aí a gente pensa em sapo, né? Que é a comida da cobra, mas enfim. E uma pessoa dizendo assim, não, porque as mulheres não têm medo de cobra. Na minha casa, esse moço dizia assim, elas pegavam um pau e matavam a cobra, só com paulada. Não tem Nossa Senhora lá com o pezinho em cima da cobra? Quer dizer, aquilo que é prejudicial, que é nefasto, diziam que as mulheres não têm medo, que elas vão lá e acabam com aquilo mesmo, né? Mas eu fiquei pensando, nos Estados Unidos, nós criamos um centro de práticas na montanha, e tinha um senhor que era um biólogo, e quando nós encontrávamos serpentes venenosas, ele aprendeu a pegar a serpente aqui por trás, né, abrir a boquinha dela, com um pauzinho tirava o veneno, punha ela numa caixinha, punha no carro e levava bem para longe, porque elas são territoriais. Elas voltam. E eu falei, nós podemos tirar o veneno, que seja da cobra, da nossa mente, das pessoas com quem nos relacionamos, não deixar que esse veneno nos envenene. Nós tiramos o veneno e pomos a distância, porque vai criar veneno de novo, né? Então não precisa matar. Não, a cobra não tá, ela tem uma razão para a cobra existir, gente. Não sou eu que escolhi isso, é da vida da terra. Nós falamos da Amazônia aqui agora há pouco. Eu estive em Manaus há uns tempos atrás, vou para Manaus em fevereiro de novo, um instituto chamado Instituto Amor, que cuida dos povos originários. Aliás, tem uma história que eu gosto muito, é um livro do Leonardo Boff, recomendo, hein? Leonardo Boff pegou várias lendas folclóricas dos povos originários, né? Mas o livro se chama O Casamento entre o Céu e a Terra. E no prefácio ele diz que ele foi falar com um pajé esquimó, e esse pajé perguntou para ele, os indígenas, os povos originários brasileiros, continuam fazendo o casamento entre o céu e a terra? E ele pensou um pouco e disse, sim. Então, o mundo está salvo. Olha que bonito. Mas não são só os povos, nós somos povos originários, nós todos aqui somos. De onde vocês acham que nós viemos? De outro planeta? Nós somos a vida da Terra.
E nós nos conectamos com tudo. Basta você ligar suas anteninhas. Conectado com tudo, com o povo de pé, as árvores, com as águas. Nós não podemos esquecer de quem somos nós. Nossa ancestralidade, nós somos o resultado de quantos milhões de vidas? Milhões, não é vidas passadas, não é uma, duas, três, não, são milhões, e essas memórias todas estão aqui, ó. Nós temos uma grande nuvem, uma cloud, um grande armazém de memória, de milhões de experiências, não só do DNA, mas experiências de atitude no mundo, que nós herdamos desses nossos ancestrais, desde a pedra lascada. Gente, nós somos esse passado manifesto no presente. Nós já estivemos lá, nós vivíamos descalços nas matas, sem roupas, nós todos reconhecemos isso. Aos poucos nós fomos sendo modificados por nós mesmos. E agora é o momento da gente voltar à nossa essência, reconectar-se com o que é essencial, com o que é sagrado em nós, e perceber que toda a vida é sagrada, que eu não preciso matar as cobras nem as aranhas, eu não preciso matar pernilongos, até o Covid. Vocês sabem que engraçado? Quando eu tive coronavírus, eu vim agora esse ano, no começo do ano, eu vim para Passo Fundo e fiz palestras e já estava quase todo mundo sem máscara naquela época. Eu voltei com Covid. Tudo bem. Voltei, peguei em algum lugar de alguém no mundo, no ar. Tanto faz. Porque a gente quer dizer, de onde que eu peguei? Foi você que me passou. Não foi nada, tá aí para todo mundo, né? E aí eu fiquei, eu sou gorducha, né? Eu gosto de comer. Eu fiquei uma semana dormindo e comendo. Tinha um sono, um cansaço sem fim, tinha dor de garganta e o nariz entupido, foi os únicos sintomas que eu tive. Mas eu fiquei deitada e falei, eu vou conversar com ele, com o Coroninha. Meu amigo coronavírus, você entrou no meu corpinho, você está aqui, ó, está na parte alta, né, no nariz e na garganta. Agora eu vou chamar o meu sistema de defesa e a gente vai abraçar você. E nós vamos ficar abraçados em ternura. Eu só não vou deixar você se espalhar por mim. Você não vai entrar no meu sistema, porque meu sistema de defesa vai abraçar você. E uma semana passou. Oba! Alô? Mochi, mochi. Acho que era ele falando. Você vê que tinha uma voz grossa? Era o coronavírus. Ele está por aí. Ele continua por aí. Ele não foi embora. Mas a gente sabe se cuidar agora. E uma das coisas importantes... Olha, estão falando de novo. Ele fala... Oi? O que foi? Ele fala baixinho. É que está entrando um som aqui de uma voz. Mas tudo bem, não tem importância, pode entrar. Vocês já perceberam que nada atrapalha a nossa vida? A gente acha que uma coisa atrapalha. Foi uma semana ótima. Dormi, comi, mas comia tanto. São coisas da infância. Quando a gente fica doente, que a mãe não fala, coma bem, filhinha. E o esposo, descanse, coma bem. Pois eu descansei, comi bem, sarou. E não passei para ninguém na minha casa, fiquei trancada no quarto. A comida chegava na porta, eu pegava, deixava de volta, foi uma festa. Mas é perigoso, a gente não pode esquecer que morreram mais de 600 mil pessoas, né? E que houve um certo descuido, um certo descaso, mas fazer o quê, né? Já passou, agora a gente vai ficar esperto para que isso não se repita. Para que serve o erro? Não é para dizer eu não errei, é para reconhecer, eu falhei, eu fui insuficiente, e eu vou corrigir o erro. Esse também é do Cortella. O professor Cortella fala sempre isso, não é errando que se aprende, porque a gente é tonto, né? A gente ouviu uma frase e fica repetindo e acaba acreditando na mentira, né? Falou de novo. A frase mentirosa é essa, errando que se aprende, errando ninguém aprende nada. Você, quando corrige o erro, aprende. Então precisa perceber o erro para corrigir e não repetir.
E é só isso que nós estamos falando aqui. Se você está infeliz, se você está com depressão, se você está triste, se você tentou se matar, eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem: monja, por sua causa eu não me matei. E teve um que disse: por sua causa eu não matei alguém. Eu já fiquei mais feliz ainda. Mas não tem nada pelo qual matar ou morrer. A gente vive, gente. A gente vive pela vida. E a gente transforma a realidade com a nossa presença, com o nosso olhar, com a nossa acolhida amorosa, com o nosso abraçar os vírus. Porque os vírus do ser humano, da mente humana, são ganância, raiva e ignorância. E deles surgem todo o resto. A ganância, eu quero mais para mim. Por isso que a gente fala o contrário disso, que é doação. A palavra felicidade, de frutífero, não é? Que a gente doa, que a gente entrega, dá para o outro, cuida, e a gente fica alegre. Ganância. O segundo é a raiva. Ai, a raiva. Vocês viram a novela? Eu adorei aquela novela, eu não tinha visto antes, eu não assistia a novela no passado, achava que era coisa para gente inferior. Agora assisti a novela inteirinha. Mudava a minha programação de meditação para ver a novela. E tinha a menina da raiva, e tinha outro personagem lindo. O velho do Rio. Ai, aquilo era pura sabedoria. O que ele falava? Que nada pertence às terras, às águas, às florestas, o gado. Nada pertence a ninguém, gente. A gente cuida. Antigamente falava, esse cachorro é meu, né? Agora não fala que a gente é o que? Tutor, não é isso? A gente cuida dos cachorros, mas ele não pertence a você. O gado, o passarinho, a terra, nada pertence ao ser. Isso é uma coisa que há 2000 anos, 2600 anos, todos os grandes pensadores vêm dizendo. Isso é meu, pertence a mim, não vou largar. Nada pertence ao ser. A gente fala do flow, está tudo fluindo, passando. Não há nada fixo nem nada permanente, as coisas vêm e vão. A vida vem e vai. A gente vai morrer. Sabe que teve uma pessoa que ficou brava comigo? Imagine que a monja fala da morte rindo. Falo. Eu vou morrer? Vou sim, espero que eu vá bem alegre. Uma boa vida, tem uns padres e umas freiras, não sei qual é a ordem, que quando eles se encontram no meio do mosteiro, dos conventos, eles olham para o outro assim: tenha uma boa morte. Ai, que legal. A boa morte será tão boa quão boa for sua vida. Então a gente pode ter mortes felizes. A ideia melhor é que a gente possa morrer de velhice, né? O corpinho vai exaurindo, né? E quando não tem mais condições de sobrevida, morre, né? Não é morrer de doenças, não é morrer antes do tempo de assassinatos, de crimes, de acidentes, mas se nós estivermos presentes onde nós estamos, nós produzimos as coisas melhor. Por isso que eu falo da respiração consciente. Ela nos coloca inteiramente presentes no agora. E esse agora é o resultado desses milhões de vidas do passado, que fazem que sermos quem somos agora. E somos uma mistura de DNAs de todo o planeta Terra, gente. Somos uma mistura de todos nós. E a gente tem que se lembrar disto. E por isso acaba com todo o preconceito, toda a discriminação, e surge o que? O cuidado de cuidar, com respeito, com generosidade, sai da raiva, né? E entra no afeto, no abraço, na acolhida. E a última, ganância, raiva. A raiva vira o quê? Compaixão pelo outro, em vez de querer destruir, brigar, matar, dar soco, dar tiro. Para com isso, gente. Eu fiz parte, muitos anos atrás, teve uma campanha de desarmamento. Eu fiz parte dessa campanha em São Paulo. Eu acredito nisso, é desarmar o coração, tirar a raiva daqui de dentro, né? Tira ela para fora.
Quando a gente se entrega e abre o coração, cabe tudo dentro dele. Tinha um monge que dizia isso no Japão: quando você abre suas mãos, tudo cabe nelas. Você fecha uma só coisinha, nossa, chegou, olha que lindo, ele chegou do Butão. Ai, eu amo o Butão, eu fui para o Butão uma vez, vocês vão ouvir ele daqui a pouco, que delícia. Eu tive lá no Tiger's Nest, tem uma caverna Tiger's Nest, né? Eu fiz uma peregrinação, me levaram para visitar o Butão, eu vou contar só esse pedacinho agora, porque é muito lindo. Então tinha, para você subir na montanha, falaram para mim, primeiro vai a cavalo, né? E depois de um certo lugar você desce do cavalo, vai a pé, porque eu sou mais velhinha, para não me cansar muito. Então lá subi no cavalo, né? Bem alegrinha, né? Assim, só por aqui. E estava andando uma fila de cavalos, só que ele não deixava eu segurar a rédea do cavalo. Eles seguiam uns aos outros. E de repente, não sei porquê, o cavalo que estava atrás de mim deu uma galopada, passou pelo meu, e o meu pé saiu do estribo. Tim! Do lado de cá um precipício, cheio de pedrinha no caminho. O que eu fiz? Eu fui rezando. Virou uma verdadeira peregrinação religiosa, forçada pelas circunstâncias. Rezei daqui de baixo até lá em cima. Aí fui apiar do cavalo. Você acredita que ainda arrebentou a cordinha lá? Mas tudo bem, o moço era pequenininho, ele me pegou, conseguiu me pegar e pus o pé no chão. Aí fui caminhando. Quando eu fui caminhando, tem uma coisa muito interessante no Butão, que as pessoas são cremadas. Geralmente a maioria da população é cremada, já que estamos falando da morte, né? E sendo cremada, tem as monjas lá, elas pegam o resto das cinzas e fazem uns bonequinhos que parecem um budinha. E as famílias gostam de colocar o resto dos seus familiares em locais sagrados. Então, conforme você vai andando na montanha, tem uma porção desses bonequinhos ali, que na verdade são cinzas de pessoas. E eu, como religiosa, sempre que eu faço um enterro, um funeral, ou eu vou num lugar que tem cinzas ou cemitérios, eu faço orações. Então eu fui fazendo oração o tempo todo, porque onde eu passava, tinham restos mortais. Então eu fui rezando toda essa caminhada, não só do medo do cavalo, mas também pelas pessoas que estavam por ali, né? Aqueles espíritos que estiveram entre nós e que agora já estavam em outro plano. E cheguei lá nessa montanha que dizem que havia um homem, que era um religioso do budismo tibetano, e que ele veio montado numa tigresa. Iba, não é bonito? Ele voava pelo céu numa tigresa, e a tigresa foi para essa caverna. E nessa caverna, ele teria ficado lá um período de tempo que talvez, uma coisa que o budismo tibetano fala, né? 3 anos, 3 meses, 3 semanas, 3 dias, 3 horas, é uma coisa assim, um tempo, um grande tempo, ficou sentado em meditação. A caverna estava fechada, mas em cima da caverna tinha um altar, tinha uma sala de preces. Então eu me sentei nessa sala e de repente aconteceu uma coisa extraordinária. Eu senti que eu podia ficar lá o resto da minha vida, que o tempo não tinha mais, não existia um tempo. Não existe há 3 anos, 7 anos ou 1000 anos. Era de uma intensidade tão grande que eu molhei minhas roupas de lágrimas, mas lágrimas de comoção, como a sua. Mas uma coisa tão bonita, tão forte. E eu não sou de ficar chorando, não, sabe? Eu não sou de ficar comovida em todo e qualquer lugar. Pouquíssimas vezes na vida eu senti o que eu senti nesse Tiger's Nest. E de conhecer esse povo que vocês vão ouvir hoje sobre a felicidade que nós podemos desenvolver dentro de nós. Mas essa felicidade dentro de nós precisa que haja o quê? Respeito e inclusão. Alimentos. Tradição que possa ser mantida, as nossas tradições, o nosso boi bumbá, por exemplo, né? As nossas preces, os nossos chimarrões, as maneiras de ser em cada estado do nosso Brasil, as maneiras diferentes de nós comermos pinhão, né? Não é gostoso o pinhão? Então, mas isso tem que ser preservado.
e ter dinheiro suficiente para as pessoas poderem ser atendidas, terem remédios, terem cuidados e apreciar a si mesmo. Quando fala apreciar as coisas pequenas da vida, houve um filme que tinha esse nome, é um filme no Butão, de um menino, um jovem butanês, que via tanto televisão, ele tocava violão, e ele queria muito ir tocar violão na Austrália. Então, ele era um professor, e o governo manda ele ser professor numa aldeia, bem distante, lá no meio do mato. Ele leva não sei quantos dias para chegar, e o pessoal é muito religioso, e ele vira a cara, porque ele é mais do que isso, né? Ele só está pensando quando é que ele vai para a Austrália, que ele vai cumprir aquele mandato de ser professor por uns tempos e vai. E é um vilarejo pequenininho, pobre, onde ele é recebido, amado e acolhido. E ele vai se transformando nesse processo. E quando termina o prazo, e ele vai para a Austrália, ele percebe que a felicidade estava em pegar aquele estrume do gado para aquecer a lenha, em educar aquelas menininhas, aquelas criancinhas, e uma moça que ele sente um grande afeto e que eles nunca se tocam fisicamente, mas que abre a chama do amor. Gente, é tão bonito, eu recomendo que vocês assistam. Não sei onde está passando, pode estar nas redes sociais, mas é uma joia. A felicidade nas coisas pequenas da nossa vida, nas coisas simples do dia a dia. Às vezes uma chávena de chá, um olhar para alguém que você reconhece, uma ternura que não precisa de abraço, de sexo, de grudo. Isso faz parte, claro, a procriação é importante, mas você pode amar com doçura. Você pode sentir afeto por pessoas desconhecidas. E você pode perceber que somos todos uma única família. Eu volto a dizer, a família humana, com várias manifestações. E às vezes nós ouvimos de alguém alguma coisa que eu não tinha prestado atenção. Eu falo, nossa, isso também existe. Então, a minha fala hoje para vocês é esta: apreciem as coisas pequeninas da sua vida. Às vezes um lapisinho antigo, um desenho, uma pintura. Eu vi ela estava começando a pintar de branco aquela cachoeira. Nossa, há tanta beleza e delicadeza num raio de sol, numa aranha fazendo a sua teia. Tem 3 bichinhos lá no Tibete, eu não lembro como é que é. Tem um elefante, tem um macaco e tem uma ave. É viver em harmonia formas diferentes de vida. É o prazer da diversidade que se apoia, que se alimenta. Nós nos alimentamos uns aos outros, que seja de amor, de ternura e da construção de um mundo cada vez mais inteligente, mais sábio, mais compassivo, onde todos tenham suficiência. Muito obrigada.